Amigos, fim de teste para o Kwid. Foram 2 semanas de avaliação, mais de 700 km rodados com esse carro de entrada da Renault, que é um grande sucesso de vendas no Brasil. Eu lembro que no ranking agora do mês de julho, o Kwid já se coloca como quarto colocado no ranking entre os mais vendidos. É realmente uma façanha para um carro de entrada que não tem grandes pretensões tecnológicas, é um carro também de acesso facilitado pelo preço, tem uma variabilidade de preços. Eu estou aqui com a versão Kwid Outsider, que é a versão de aventureiro urbano, a versão mais cara, que passa dos R$40 mil. Mas o ganho do Outsider é o seu visual mais incrementado, com apliques pretos aqui nos paralamas, algumas diferenciações meramente estéticas. Mas a mecânica é a mesma dos outros Kwids, da linha Kwid, e que tem modelos com menos sofisticação visual e que custam pouco mais de R$30 mil. E sempre tem bônus da Renault e facilitação, e a Renault está aí sendo muito agressiva comercialmente com esse Kwid, que entrou no mercado em 2017 e custou para se afirmar no mercado brasileiro. Mas quando se afirmou, parece que se afirmou de vez. O Kwid, mês a mês, num país que está com uma constante crise econômica, um país que está com o produto interno bruto abaixo de zero, onde o poder aquisitivo está reduzido, evidentemente carros mais baratos eles têm a preferência. Inclusive aí também propicia alguns enganos, porque apareceram produtos bastante frágeis no mercado, como carrinho chinês de entrada que desmancha, né, dentro de pouco tempo, mas não é o caso do Kwid. As 2 semanas de utilização, e este é um carro eminentemente urbano, mas é um carro de entrechos curtos, que isso não expande muito os impactos por uma plataforma mais comprida, e aí você vai ter o ônus de ser um carro que tem 3,68 metros de comprimento, com uma plataforma em torno de 2,74 metros mais ou menos de comprimento. Lembrando que sedãs, por exemplo, à venda aqui no Brasil, como o Virtus, como o próprio Cronos da Fiat, tem distância entre eixos bem maior que um compacto de entrada. E, aliás, não tem nada a ver com esse papo de mini SUV. Não acreditem nisso. Esse é um subcompacto, é um carrinho de entrada de qualquer mercado mundial. Ele está abaixo, por exemplo, de um Sandero, ele está abaixo de um Argo da Fiat, ele está abaixo de um Onix. É o carrinho de entrada, é o carrinho de mais compacto que um carro compacto. Então é subcompacto. Não tem nada a ver essa denominação de mini SUV. Ele ter as suspensões mais elevadas não significa que ele seja um SUV, um crossover. Ele é um hatchback de entrada subcompacto. Tiraram as dúvidas? Então é essa a definição do carro. Motor 1.0, 3 cilindros, 70 HP. Muito bom esse motor 3 cilindros da Renault, sem dúvida nenhuma. Muita linearidade no torque, que começa a aparecer já em 1.500 giros. Acoplado a um câmbio bastante honesto de 5 velocidades, que você pode manipular as rotações do carro, você pode, de repente, fazer aqui as suas retomadas de velocidade. Ele é muito veloz, as retomadas, e você sabe que o trânsito é isso que eu estou vivenciando aqui. O trânsito é realmente complicado, né? Você retoma a velocidade, freia, para no semáforo, está envolvido em congestionamento. Raramente você tem um espaço livre. E quando dá um espaço, você acelera e tenta tomar um espaço para seguir em frente, não prejudicando ninguém, evidentemente. Nesse ponto, o Renault Kwid é muito competente, sem dúvida nenhuma, na cidade. Ele é veloz, ele é cumpridor do seu dever de levar do ponto A ao ponto B com segurança, com uma confiabilidade no carro. E o carro também melhoraram, graças a Deus, nessa nova versão aqui do Kwid. A Renault é bastante progressiva na tecnologia, ela melhorou os freios, que na primeira versão era um ponto fraco do carro. Eu andei em São Paulo na primeira versão do Kwid, quando do lançamento, eu achei os freios insuficientes. Botaram o disco ventilado na frente, tambor na traseira, melhorou muito. Sem dúvida nenhuma, melhorou muito a capacidade de frenagem deste Kwid. A ergonomia interna muito interessante, eu tenho 1,75 m, fico aqui com 5 dedos para o teto, e significa que pessoas maiores, 1,85 m, 1,90 m, podem andar no Kwid. Não tem um grande conforto no banco traseiro, não. Ele atura ali 2 adultos, mas o Kwid, os designers resolveram manter
aquilo que o brasileiro gosta também, que é a questão do porta-malas. Sacrificar um pouco espaço traseiro, porque no porta-malas cabem 290 litros, é um porta-malas bem satisfatório, está ajudando também a vender o Kwid para a família. Mas eu gosto da ergonomia, me sinto bem aqui, embora não tenha uma regulagem aqui nem de altura, nem de profundidade do volante, são aquelas limitações tecnológicas desses carros de entrada. Você pode aqui no ajuste milimétrico do banco achar a sua melhor posição. A visibilidade é boa, os espelhos laterais são grandes, o espelho interno também é grande, e aqui a visão periférica é a visão necessária que a gente tem, que ela tem que funcionar, você tem que olhar para esses espelhos de 10 em 10 segundos para fazer uma direção segura. O veloz na cidade, bom de rodovia, não é um carro para longas distâncias, né? Vocês não se sacrifiquem também nesses carrinhos de entrada em distância de 600 km, 700 km. Uma ida ao litoral, 150 km, não é cansativo, mas viagem longa com esse tipo de carro realmente torna-se cansativo. Até porque as pessoas são muito próximas aqui, né? A proximidade, o carro torna-se até, quem sabe, um casal jovem aí romântico, né? Porque vai quase um no colo do outro aqui dentro, né? Bom, a ergonomia interna é ótima, entendeu? Muito boa para, como eu disse, tem um certo sacrifício do banco traseiro, porque os designers da Renault resolveram preservar um espaço razoável tipo de porta-malas, que aqui é de 290 litros. E quanto à utilidade desse carro, realmente esses carros são nascidos para as grandes cidades do mundo. São os carros subcompactos do mercado europeu, veteranos. Os primeiros subcompactos da Europa foram lançados lá pelos anos 70, então o europeu conhece muito esse tipo de carrinho, de carro pequeno, veloz, cumpridor de seu dever. Então, para nós aqui, o brasileiro tem muito essa mania do carrão. O brasileiro associa muito a potência do motor, compra esses grandes SUVs para andar na cidade, compra até picape para andar na cidade, que é um total distorção. Picape é para ruralista, picape é para o campo, para a estrada, não é para o uso urbano. Então, esses carrinhos, eu andei 2 semanas e, na verdade, me afeiçoei ao Kwid. Achei um carro extremamente competente na cidade. Não tenho restrições assim, tem algumas restrições, poderia as pessoas, quem sabe, ser um pouco mais macias, mas aí é uma questão também, o acabamento podia ser menos plástico puro, né? Ter algum carinho com o consumidor, com o proprietário, mas é um produto básico, né? Para chegar ao preço que o brasileiro pode comprar, o montador tem que fazer algumas concessões em termos de tecnologia, em termos principalmente de acabamento. Mas nada que prejudique, nada que seja de mau gosto aqui dentro. Esse outsider tem uns bancos com decoração em laranja, muito bonito, volante também, de belo design. Aliás, volante de boa pega, hein? E outra coisa, eu me esqueci de falar sobre a assistência elétrica, que ela é progressiva, o volante vai enrijecendo à medida que a velocidade aumenta. E tem uma boa pega, você tem uma precisão no esterço, não tem folga entre o volante e as rodas direcionais. Kwid, bom produto da Renault, sem dúvida nenhuma.